Bom, a gente está aqui com dois gráficos na tela. Eu vou tirar o gráfico pizza, porque você já viu o porquê o gráfico pizza não serve. Porque eu tenho muitos dados aqui e o gráfico pizza não vai me entregar o que eu preciso. Eu vou deletar. Como essa daqui é uma planilha que eu fiz em cima de uma tabela dinâmica, deixa eu copiar, porque talvez você ainda não sabe fazer tabela dinâmica. Se você não sabe, dá uma olhadinha no último vídeo que eu postei, que com certeza vai te ajudar bastante. Aqui eu não estou mais em formato de tabela dinâmica ou estou? Deixa eu ver. Estou. Deixa eu copiar e colar valor aqui. Copiar, colar valor. Pronto. Vou só pintar de preto aqui novamente. E aqui também. Legal. A gente agora vai criar um gráfico do zero. E eu vou criar um gráfico tipo barra. Por quê? Porque é o seguinte, eu quero mostrar mês a mês quanto foi o faturamento. Só que pensa comigo, eu quero mostrar mês a mês esse faturamento, porém eu também quero mostrar o ano, porque aqui ó, eu tenho o ano de 2020 para poder mostrar. E tem algumas formas para eu poder mostrar isso. Eu costumo dizer e costumo sempre te alertar, o Excel e qualquer outro tipo de lugar que você estiver trabalhando, pense em banco de dados. Você precisa ter o cadastro sempre em colunas. Então, eu tenho aqui ó, uma coluna de tempo, que seria meu mês e meu ano. Mas o ideal é que eu preparasse essa planilha antes de eu fazer meu gráfico e eu colocasse o seguinte, ó, eu vou ter tudo isso aqui, porém, aqui vai ser 2019, aí eu vou configurar aqui para geral. Aqui vai ser 2019, pronto. E aqui vai ser 2020. Aí eu quero a mesma configuração, utilizo aqui o pincel. Se você não assistiu os meus mini cursos onde eu ensino isso, eu vou deixar aqui na playlist para você ir lá estudar e aprender, tá bom? Então, beleza, eu teria exatamente assim. Ótimo. Agora que eu tenho uma tabela onde eu tenho os meus meses e anos aqui, eu vou deixar aqui, ó. Você não precisa mesclar, tá bom? Você vai clicar com o botão direito ou apertar Ctrl 1 e você vai colocar o alinhamento como na horizontal, centralizar a seleção e ele vai parecer que eu mesclei. Ótimo, beleza. Agora a gente vai inserir uma tabela. Na verdade, ó, me perdoa, esse seu título tem que vir aqui para cima, essa palavra tempo não vai existir mais. Prontinho. A gente vai inserir agora uma tabela não, um gráfico, e esse gráfico você vem aqui em inserir, você pode clicar, você vê que aqui ó, você já tem mais ou menos o tipo de gráfico que você quer, que é o de linhas, é aqui embaixo, você quer o de barras, você vai clicar aqui. Pronto. A partir do momento que eu só passo o mouse em cima, ó, ele já vai me mostrando o tipo de gráfico que ele está exibindo para mim. Por algum motivo aqui, ele não está me exibindo um gráfico do jeito que eu quero. Não sei se é por conta dessa coluna aqui está sem título, está vazia, vou deletar esses subtotais. Então você vê que eu estou preparando o meu banco de dados para eu poder fazer um gráfico. Isso é muito importante que você saiba que é necessário fazer isso. Olha lá agora, já mudou, já consegui fazer um gráfico completamente diferente aqui, completamente mais interessante. Bom, eu já tenho todas as informações que eu preciso. O que acontece? Nota que aqui ó, eu tenho uns quadradinhos e eu tenho essa... Deixa eu dar um zoom aqui, ó, para você ver bem. Quando eu clico aqui no meu gráfico, ele me mostra essa seleção aqui, ó. Você pode escolher aonde você quer colocar a sua informação dentro do gráfico, ó. Quando eu cliquei aqui nessa barrinha do tempo, que está mostrando janeiro, que está mostrando o ano, não aconteceu nada. Quando eu cliquei na barrinha azul, ele me mostrou que a barrinha azul é essa seleção aqui. Quando eu clico aqui, não acontece nada. Quando eu clico aqui, ele já me mostrou que esse gráfico todo está contemplado aqui. Então você vê a importância de você clicar para você poder saber o que acontece, observar sempre. Cada lugar que você clica no Excel, ele vai te mostrar uma coisa diferente. Então aqui ó, você pode ajustar o seu gráfico, por exemplo, apenas para o total de vendas. Ou total de vendas e quantidade de vendas. Mas qual é a outra maneira que eu tenho de fazer isso, Rafael? A outra maneira que eu tenho de fazer isso é, a partir do momento que eu tenho tudo isso aqui selecionado, eu poderia vir aqui no filtro e deixar apenas, ó, tá vendo aqui que conforme eu passo o mouse em cima, ele vai me apontando aqui na tela
aonde é que eu estou. Então eu posso simplesmente fazer, não, eu quero fazer um gráfico por quantidade de vendas. Ou, não, vou fazer o total de vendas, porque eu gosto do total de vendas aqui na questão do valor. E aí você clica em aplicar e ele vai aplicar para você. Pronto, agora a gente tem um gráfico que está mostrando o quê? O total de vendas em real. Nota como que isso é importante. Total de vendas, cifrão ali, símbolo de dinheiro. Então a pessoa já olha e já sabe, ah, esse aqui é o total de vendas e eu estou falando de dinheiro. Bufunfa no bolso. Beleza. Então a partir do momento que você sabe disso, você não precisa mais visualizar essa base aqui, você concorda? A nossa ideia é que a pessoa olhe esse gráfico e ela consiga decifrar aquilo que a gente quer. Quantidade de vendas por mês e por ano. Tudo bem? Então, a outra maneira que tem para você não mostrar aquele gráfico ali, aquela tabela, é você fazer o gráfico em outra planilha. E uma maneira bem interessante é, tu clica com o botão direito no gráfico e coloca mover gráfico. E aí ele vai perguntar, uma nova planilha? Sim. E essa planilha vai chamar como? Gráfico 1? Pode ser. Ou você já coloca aqui, ó, total de vendas. Pronto. Aí vem aqui, dá o OK, e ele vai abrir uma nova planilha para você e apenas o gráfico aqui. Agora você tem um gráfico completamente exclusivo apenas numa planilha, fica mais fácil para você poder trabalhar ele. Bom, eu não quero essa cor azul porque por um acaso a cor da minha empresa é vermelho ou a cor da minha empresa é verde. Então bora alterar a cor dessas barras? Eu vou alterar a cor dessa barra clicando em apenas uma barrinha e nota que ele vai selecionar várias para você. Como é que você sabe disso? Porque tem essas bolinhas aqui em cima que está mostrando que está selecionado. Então, cliquei em um. Algumas maneiras para você fazer é, clique aqui em formatar no canto superior direito e você pode vir aqui ó, em preenchimento da forma e alterar para o que você quiser. Vamos colocar o verde. Ótimo, legal. Eu não vou querer essas linhas aqui. Geralmente fica mais legal quando você as tira. Tem duas maneiras de você fazer isso. A primeira maneira é clicando em cima da linha e apertando o Delete. Bem simples, bem fácil, bem prático. A segunda maneira é, você vai clicar no sinal de mais e você vai vir aqui ó, em linhas de grade e você vai remover, porque ela estava marcada. E esse mais é bem interessante porque conforme eu vou passando o mouse em cima, ó, ele já vai me mostrando o que é cada função. Títulos dos eixos, ó, ele já vem me mostrando. Então, eu clico aqui em rótulo de dados e eu tenho a opção também nessa outra setinha de colocar onde eu quero esse título. Quero no centro ali os meus rótulos, eu quero que apareça os valores no centro? Não, na extremidade interna de dentro da barrinha, ou na base, ou na extremidade externa, né? Geralmente eu utilizo na extremidade externa ou na extremidade interna da barrinha quando os números são menores. No nosso caso aqui, o número é muito grande, eu prefiro assim. Bom, o número está muito pequeno? Tá. Eu posso clicar em cima dele, eu venho aqui ó, em página inicial e eu aumento o meu número. E o número também, eu gostaria de colocar ele de um outro jeito para visualizar. Eu posso colocar ele vertical. Ah, não ficou legal, então não é esse aqui que eu estou procurando. Eu posso girar para baixo ou girar para cima. Ah, dessa maneira aqui já fica fácil de eu interpretar. Ótimo. Eu vou colocar agora um negrito para poder visualizar bem e vou colocar a letra da fonte Arial. Ok. Prontinho. Já está configurado qual é o valor total de cada barrinha dessa daqui. Essa parte aqui, ó, eu posso formatar o meu eixo. E aí agora vem uma outra dica que é, dá 2 cliques no seu gráfico. Ele vai te aparecer no canto direito exatamente mais opções para você trabalhar, beleza? E nessas opções você consegue, por exemplo, vamos aqui de novo no eixo, ó, cliquei no eixo. Uma coisa que você precisa saber é, se eu clicar nas barrinhas, ele mostra uma opção. Se eu clicar no meu eixo aqui, ele me mostra outras opções. Então, presta atenção para você saber o que você está formatando. E cada vez que eu clico lá, ele me mostra um nome diferente aqui, ó. Então, você vai saber onde você está. Ó. Se eu clicar na barrinha, eu estou formatando a série de dados. Se eu clicar aqui, a área de plotagem. Se eu clicar aqui, eu estou formatando o meu eixo. Beleza. O que eu quero fazer aqui agora? Eu tenho algumas opções aqui bem interessantes, ó. Por exemplo, de escala. Eu estou dizendo que o meu máximo está automático aqui, e tudo bem, porque se eu tiver vendas de 100 mil reais, então o meu gráfico tem que alterar para 100 mil reais. Se eu tiver apenas 80 mil, ele diminui e as informações ficam melhores. Isso é bom.
Agora, eu posso colocar aqui, ó, que a minha unidade secundária não seja de 2.000, ela seja, sei lá, de 5.000. Vamos ver se mudou alguma coisa? Não mudou nada. Mas e a minha principal? Por que não mudou? Porque eu não estou utilizando nada aqui no segundo plano. Mas olha só a principal. A principal está de 10 em 10.000. Se eu colocar de 5 em 5, nota que o meu canto esquerdo, o meu eixo, ele agora está bem mais detalhado do que antes. E se eu colocar de 3 em 3.000? Detalhou mais ainda. Então isso aqui você pode escolher. Vou deixar de 10 em 10 porque para mim de 10 em 10 está bem bacana, os números são grandes e parece que faz sentido. Outras coisas que você pode alterar aqui, como por exemplo, se você estiver começando, eu recomendo que fica muito mais prático para você começar a trabalhar o seu layout. É o seguinte, tá vendo esse pincel? Clica nele, cara, ele já vai te trazer vários formatos aqui prontos para você clicar e utilizar. Isso pode ser interessante. Você pode vir aqui, ó, passar o mouse em cima, eu não cliquei, e eu já estou visualizando o que ele vai estar fazendo para mim. Então tem bastante coisa aqui legal que você pode utilizar. Então vamos supor que eu gostei desse item aqui, eu clico e agora eu posso editar algumas outras coisas. Exemplo, a letra está pequena, eu clico na letra, eu venho aqui e aumento o tamanho da minha letra. Então já sei que eu posso modificar, isso é muito importante. Nota que aqui, ó, no meu canto inferior direito, como a letra está branca e a minha barrinha está bem pequenininha, ele acabou não ficando dentro da barra, então fundo quase branco, com branco eu não estou vendo a letra. Então bora alterar a cor dessa letra? Vamos! Vamos colocar aqui de preto. Agora eu consigo visualizar todos os meus números. Ah, Rafael, eu gostei daquela hora que tinha o eixo e agora não tem. Então a gente vem aqui, que você já aprendeu, vem aqui ó, na setinha e a gente vai colocar o eixo vertical. Tá pequena a letra, clico lá no eixo, vamos aumentar o tamanho da letra. Ficou muito grande, diminuir aqui, eu quero negrito também. Aqui embaixo, tá bom o tamanho? Ah, para mim tá bom. Rafael, eu não quero essa legenda aqui. O que eu faço? Clica nela e deleta. Ou, nesse campo aqui, você pode estar excluindo e inserindo formas. Ah, Rafael, eu não gostei desse fundo, eu quero mudar. Clica aqui no fundo, com 2 cliques. Olha só que legal. Vem aqui no preenchimento. E aqui está em automático, né? Mas agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Preenchimento gradiente. Olha só que legal isso aqui. Você consegue escolher determinadas cores para você poder estar trabalhando. Ó, nessa primeira marca aqui, deixa eu colocar aqui, por exemplo, azul, bem escuro. Nesse outro aqui, eu vou colocar um amarelo. Eu estou colocando cores bem aleatórias para que você entenda o que é esse campo, tá bom? Nesse outro, aí ó, eu vou arrastar um pouquinho para cá. Nesse outro aqui, eu vou colocar vermelho. E nesse outro aqui, eu vou colocar preto. Show de bola. Então você vê a importância de você conhecer as ferramentas. Não fiz para ficar bonito, eu fiz para poder te mostrar. Então, se eu quiser simplesmente trocar o fundo, eu tenho essa opção e eu tenho também o preenchimento sólido. Eu poderia, por exemplo, pintar o fundo aqui de um azul claro, eu poderia pintar o fundo de um branco ou simplesmente deixar sem preenchimento, que dá a mesma coisa de pintar o branco, beleza? Na verdade não é a mesma coisa, visualmente é, ok? Legal. Rafael, mas se eu quisesse, por exemplo, colocar a nossa produtividade do mês, ou seja, eu tenho uma meta para poder realizar, eu quero saber quanto eu realizei dessa meta. A gente tem diversas maneiras para poder fazer esse tipo de gráfico, e uma dessas maneiras é, eu poderia simplesmente vir aqui na minha tabela e eu ter aqui qual que é o meu previsto. Vou colocar inclusive o previsto aqui do lado, facilitar a nossa vida. Previsto. Pronto. Eu vou colocar uma meta fixa de R$45.000. Não é à toa que eu vou colocar isso, eu estou colocando de propósito. E o seguinte, essa meta eu poderia colocar aqui, ó, meta atingida e eu poderia colocar a porcentagem. Quanto eu vendi dividido por quanto é o meu previsto. E aí eu configuro aqui como porcentagem e voilá, eu tenho a nossa meta.
Esse daqui é um exemplo que eu posso fazer o gráfico por aqui, ou seja, eu inseri exatamente o mesmo gráfico tipo barras lá, só que agora eu ia tirar aqui no nosso filtro, todos, eu ia deixar o previsto e, aliás, o previsto não, eu ia deixar só a meta atingida. Pronto, eu ia aplicar. Tá aí, eu ia ter exatamente isso aqui, ó, quanto que eu atingi em cada mês. Atingi aqui ó, cerca de 60% no mês de janeiro, o meu melhor pico de vendas foi em outubro, onde eu atingi 109%. Eu poderia fazer dessa forma. Agora, uma outra forma que eu vejo poucas pessoas fazerem, que talvez você saiba, talvez não, mas eu não trabalho com vendas, tá? Eu venho do ramo de petróleo e gás, refinaria, essa parte de engenharia e planejamento. Então, a gente usa muito previsto e realizado como barras. Eu faria assim, ó, inserir, gráfico tipo barras, pronto. Eu vou mover, novamente como a gente fez, ó, eu vou deixar como gráfico 3 aqui mesmo, tudo bem, pronto. Eu tenho aqui um previsto e um realizado, ou seja, o meu previsto é tudo que está em azul e o realizado é a barrinha laranja. Fica fácil também da pessoa bater o olho e já saber, bati ou não a meta. Se passou, bateu. Se não passou, não bateu e bem simples. Olha, um outro local que tem onde você vê os designers, fica mais fácil às vezes para você clicar, é aqui em cima. Simplesmente você passando o mouse, você já consegue montar o seu gráfico.